Gente, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Arionaldo, eu estou na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde. E nessa subsecretaria é onde se dá a elaboração do plano do PPA e dos correspondentes orçamentos dos 4 anos correspondente ao PPA. Então, todo o planejamento estratégico do Ministério, ele é realizado na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, claro e óbvio, nós consolidamos com as secretarias finalísticas apresentando as suas demandas, e todo o orçamento do Ministério da Saúde também é elaborado dentro da SPO. Todo o recurso do Ministério da Saúde passa necessária e obrigatoriamente pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. Então, nós temos a incumbência de elaborar o PPA, construir a proposta orçamentária e depois fazer o acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Ministério da Saúde. O orçamento do Ministério da Saúde, para vocês terem uma noção, esse ano deve chegar aí somente em ações e serviços públicos de saúde, vocês vão ouvir bastante esse termo aqui, em aproximadamente 115 bilhões de reais. É o que a gente estima que vai fechar o orçamento desse ano. Então, os objetivos: apresentar regras gerais de execução orçamentária e financeira, apresentar a estrutura legal do financiamento do SUS e discutir política de financiamento de saúde. Envolve o financiamento de políticas públicas, envolve as operações necessárias para poder obter, distribuir e utilizar recursos do Estado, abrange planejamento, execução, controle dos recursos arrecadados e aplicados. A Constituição Federal, o amparo todo que nós temos na Constituição Federal, lei de iniciativa do Poder Executivo, que vão estabelecer, como eu falei, o plano plurianual, PPA, que é a base para o orçamento e a base para tudo que a gente executa ao longo de um exercício, é o PPA. Depois do PPA, que é feito para 4 anos, nós temos a cada exercício a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela que vai estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, para a elaboração do exercício seguinte. E essa LDO vai trazer também, obrigatoriamente, as prioridades que constaram do plano plurianual. Então, o plano plurianual, 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias diz como que o orçamento para o próximo exercício será elaborado a partir da leitura do plano plurianual. E o terceiro ponto importante é o orçamento anual, que é isso que os senhores veem a cada ano. Plano plurianual, nós temos até 31 de agosto do 2º ano de mandato do presidente da República para encaminhar para o Congresso. A lei de diretriz orçamentária, 15 de abril, obrigatoriamente, está na Constituição, o presidente tem que encaminhar ao Congresso até 15 de abril a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento 31 de agosto. Isso há uma variação muito grande de Estado para a União, quer dizer, tem uns que é em outubro, tem outros que é até novembro, então depende também, isso aqui depende da lei de cada um dos Estados, para criando esse cronograma. O amparo legal, o artigo 65 da Constituição. A lei orçamentária anual. Quais são os pressupostos básicos da lei orçamentária da União? Receita pública. O que é receita pública? Entrada de recursos que se integram ao patrimônio público, podendo ser utilizado para a realização das despesas. Podendo por quê? Porque as receitas nem sempre terão destinação todas para despesas. Todo mundo sabe aqui do superávit primário que nós temos que fazer, que é a partir da confrontação da receita arrecadada com as despesas que serão realizadas. Despesa pública, desembolso efetuado pelos Estados no atendimento dos serviços e encargos assumidos no interesse geral da sociedade. Orçamento, previsão de valores a receber e determinação das contas a pagar. Então, o que é o orçamento? É a estimativa de receita que eu vou ter durante um exercício versus a fixação da despesa. O Poder Executivo tem a prerrogativa de encaminhar para o Congresso, quem aprova o que será feito é o Congresso,
nacional, e o presidente sanciona a lei após aprovação no Congresso. De acordo com o artigo 5º da Constituição, nós temos 3 orçamentos: orçamento fiscal, orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social, que é onde o Ministério da Saúde, o orçamento da saúde está inserido, é o orçamento da Seguridade Social. Nós temos uma empresa pública, o Agenor foi do Conselho de Administração durante muito tempo, o Hemobras, orçamento de investimento, ele vai compor no orçamento de investimento das estatais. Então, tem essa conotação também. A lei orçamentária anual, na sua composição, quem teve a curiosidade de pegar a LDO estabelece qual é a composição mínima que deverá conter numa lei orçamentária para efeito de análise e aprovação no Congresso. Então, eu tenho, a partir da função, subfunção, programa e ação. Função é o maior nível de agregação. Então, a função saúde, todo o orçamento da saúde está vinculado à função saúde. Previdência tem uma função específica, trabalho, educação e assim por diante. Dentro dessa subfunção, ele divide em subfunções, que aí eu tenho, dentro do orçamento da saúde, nós temos média e alta complexidade, atendimento hospitalar e ambulatorial, medicamentos, temos vigilância. Então, quer dizer, temos várias subfunções que elas são o quê? Elas são orientadoras, norteadoras, para que a gente possa fazer a vinculação de quê? Do programa. Então, o programa vai estar vinculado a uma subfunção que, por sua vez, vai estar vinculado à função saúde. E a ação orçamentária, que é o menor nível de agregação de gasto, ela está vinculada, tem que estar vinculada e coordenada, concatenada com a subfunção. Então, isso daí vai ser importante para vocês. Quando a gente for falar da redução dos blocos de financiamento, redução de ações orçamentárias, nós vamos estar abordando por que não dá para a gente ter uma ação única do Ministério para custear a despesa dos estados e municípios, porque eu estaria ferindo o conceito de vinculação com as subfunções. Então, eu não tenho como vincular uma ação única a 5 ou 6 subfunções. E isso daí é importante porque, quando a gente vai fazer qualquer trabalho, alguém aqui do IPEA, de órgãos que fazem análise de contas nacionais, vai verificar que, quando você vai fazer uma pesquisa na área da saúde, é importante que você saiba quanto que Estado, município, União gasta com atenção básica, com medicamentos, com vigilância sanitária. E, se você não tiver essa classificação, você nunca vai conseguir, pelos documentos que vocês analisam, fazer essa vinculação. E, principalmente, quando você vai comparar com organismos internacionais. E a saúde, o Brasil faz muito isso, para saber se está aplicando mais, se está aplicando menos em saúde. Não adianta você comparar 115 bilhões que nós gastamos com o que gasta a Bolívia, Venezuela, Paraguai. Você tem que fazer, para fazer uma análise consistente, você tem que confrontar por subfunções para comparar o que está sendo gasto com atenção hospitalar, com o piso da atenção, com a atenção básica, com vigilância e etc. Então, por isso, a importância de classificação. Para você ter uma ideia, a questão de função e subfunção está numa lei bastante nova, que é de 64, que acho que muita gente daqui conhece, que é a 4.320. É ela que estabeleceu quais são as subfunções que nós, Poder Executivo, de União, Estados e municípios, tem que obedecer. Então, a ação é a operação da qual resulta produtos, bens ou serviços que contribuem para atender o objetivo de um programa, e o subtítulo é aquilo que vai identificar ou não onde eu vou gastar aquele recurso. Então, quando eu tenho uma ação de compra de vacina, se é para o estado do Acre, é no subtítulo que eu vou marcar que aquela ação dali, aquele valor ali está específico para a aquisição daquele item para o estado do Acre. Então, se vocês forem ter a preocupação de verificar as emendas parlamentares, eles usam muito esse subtítulo para
identificar até o município que vai receber aquele recurso que ele, parlamentar, está colocando na saúde, ou em qualquer outro órgão também. Né? Bom, as principais vedações previstas na Constituição, que eu acho também que é interessante para quem lida com essa área conhecer. Né? E isso que está aqui está na Constituição e é repetido a cada ano na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, a gente tem que obedecer, que não pode descumprir esses pré-requisitos ou essas iniciativas, essas vedações. Iniciar programa ou projeto não incluído na LOA é básico, né, para tudo, né, para todo órgão público. Realizar despesas ou assumir obrigações que excedam os créditos orçamentários. Quem lida aqui com orçamento sabe que a gente não pode abrir uma licitação sem ter um atesto de disponibilidade orçamentária. É isso que está aqui, quer dizer, eu não posso fazer uma licitação para comprar uma frota de carros que vai custar 100 milhões se eu não tenho na ação orçamentária o valor correspondente para atender aquela despesa. Realizar operações de crédito que excedam a despesa de capital, quer dizer, eles fazem a vinculação, não posso buscar empréstimo que no valor superior àquilo que vai exceder a minha previsão de despesa de capital. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, sem prévia autorização legislativa. Esse item aqui é fundamental, porque isso aqui, para vocês terem a relevância disso daqui, isso aqui foi um dos itens que quem observou aí o processo de discussão do Congresso com relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, um dos itens foi isso daqui, quer dizer, eles estavam alegando de que o Poder Executivo havia feito remanejamento, havia criado despesa sem autorização do Congresso. Então, eles usaram esse princípio daqui para questionar o Poder Executivo, e vocês viram que Tribunal de Contas, Ministério Público e Tribunal de Contas estiveram lá para debater sobre essa questão. E conceder utilizar créditos ilimitados, quer dizer, não existe... Se eu tenho, como eu falei inicialmente, a única coisa que é previsão na lei orçamentária são as receitas, as despesas são fixadas. Então, eu não posso nunca assumir despesas que não sejam dentro daquilo que está fixado no orçamento, nas ações orçamentárias. Então, na execução orçamentária, eu falei sobre os princípios, né, da lei orçamentária, agora na execução orçamentária e financeira. A lei orçamentária autoriza a realização de despesas, como eu falei, efetiva realização depende de disponibilidade financeira, ou seja, que as estimativas de ingresso de receitas se confirmem. Aqui entra o porquê do contingenciamento, que a gente vai abordar lá na frente, e o contingenciamento não é uma vontade do gestor, é uma necessidade que está prevista na lei de LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000. Ou seja, o governo tem que, a cada bimestre, reavaliar as suas receitas, a sua disponibilidade, para que você só possa autorizar a execução do orçamento de acordo com as respectivas receitas que irão ocorrer dentro do exercício. Então, é importantíssimo, porque é daqui que vocês vão falar, pô, mas um decreto não é mais forte, não tem um poder dentro do conceito de leis maior do que uma lei orçamentária. Nesse caso daqui, tem. Eu posso ter uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente da República, e quem vai dizer o que pode ser gasto ou não é um decreto. O decreto é que vai estabelecer quanto que você vai poder executar da lei aprovada. Então, e eu tenho que obedecer a esse decreto sob pena de responder por estar descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, esse decreto tem que ser publicado, no máximo, até 30 dias após a aprovação da lei orçamentária. Ao final de cada bimestre, são reavaliados os ingressos de receita e estimativa de despesa, sendo a programação orçamentária e financeira adequada a partir da reavaliação. Então, é aí que eu tenho o montante de receita que eu pretendo arrecadar, que eu vou poder arrecadar de um exercício, eu vou limitando as despesas a esse montante. Por isso que você vai ver no decreto de programação orçamentária e financeira, a constituição dele vem para todos os órgãos, todos os poderes e todos os ministérios do Poder Executivo. Então,
Se vocês, a partir da definição do montante de receita que eu vou ter, cada ministério vai ter do seu orçamento quanto ele está autorizado a executar e quanto vai ficar contingenciado. O que é contingenciado? É aquilo que está na lei orçamentária, mas que eu, naquele momento, não tenho autorização para gastar. Isso daí não é uma coisa que a gente, no decreto, saia por ação orçamentária. Isso daqui depende da gestão de cada órgão, de cada ministério, e pautando aquelas despesas que eu tenho mais urgência de fazer e aquelas que eu tenho que fazer ao longo do exercício. Então, geralmente, quando isso acontece, como é que se dá? Aquilo que eu tenho, que eu posso postergar, e aí entra o contingenciamento orçamentário sempre, na grande maioria, recai sobre os investimentos, porque o investimento, o tempo da sua execução é maior do que uma despesa de custeio, uma manutenção. Então, a gente vai pautando ao longo do exercício, por quê? Porque bimestralmente as receitas são reavaliadas. Então, eu tenho a possibilidade de, ao longo do ano, ter a liberação do restante do meu orçamento. E se, porventura, não tiver a liberação, é aquilo que não iniciou ainda que vai ficar constando do contingenciamento. Porque não faz sentido eu ter uma despesa continuada, contingenciar, e ficar devendo ao longo de um exercício ao prestador, aquele que prestou serviço, que vendeu algo para o Ministério e que não vai receber porque houve o contingenciamento. Eu vou, na frente vocês vão ver também que a saúde tem uma excepcionalidade com relação ao contingenciamento, porque ele tem um dispositivo constitucional também que protege, assegura que a saúde não tenha contingenciamento até o limite mínimo de gasto previsto na Constituição. Tem também na própria LDO, quando o Poder Executivo encaminha essa LDO para o Congresso, ele já propõe ao Congresso de que, olha, eu tenho no meu orçamento, vamos pegar o orçamento da saúde, não vamos estender para outros, eu tenho no orçamento da saúde determinadas ações que são tidas como obrigatórias. Por que obrigatórias? Eu tenho uma lei que obriga o Ministério a fazer o financiamento, o custeio dessas ações. Então, essas ações são tidas como obrigatórias. Aquelas que não têm uma lei que não está obrigando o Ministério a fazer são ditas despesas discricionárias, para contrapor com as obrigatórias. Essas despesas obrigatórias fazem parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem um anexo em que ele relaciona todas aquelas despesas, órgão por órgão, que são obrigatórias. Qual a importância disso? Qualquer contingenciamento que venha a ocorrer, necessariamente, ele só pode alcançar as despesas discricionárias. Nunca poderá haver contingenciamento em cima das despesas obrigatórias. Então, quem é que da saúde, MAC, o PAB variável, medicamento para AIDS, todas essas ações são obrigatórias. Então, quando houver contingenciamento na saúde, não poderá recair sobre essas ações, deverá recair sobre todas as demais, manutenção dos hospitais, manutenção dos núcleos, as despesas administrativas, essas pode haver contingenciamento. As demais, que são ditas como obrigatórias, não pode ter contingenciamento. Por isso, só recapitulando daqui, por isso a questão de que a importância de meta de superávit primário, que agora é meta de déficit previsto no orçamento. Quer dizer, o que está acontecendo? Como eu tenho um volume de despesas obrigatórias em sendo maior do que a arrecadação que o governo vai ter, ele manda para o Congresso um pedido de que autorize a ele a gastar mais do que o que ele vai arrecadar. Então, para 2018, vocês devem estar acompanhando aí, tem uma previsão de um déficit orçamentário de 159 bilhões de reais. O que é isso daí? O Congresso, se autorizar, vai autorizar o governo a executar as suas despesas no volume maior, em 159 bilhões de reais, do que o que ele vai arrecadar. Então, isso é o porquê, a razão de ser isso daí, basicamente está em cima dessas despesas obrigatórias. Aqui é um esquema bem simples sobre como se dá a execução orçamentária, né? Então, eu tenho
necessariamente, 30 dias após a lei orçamentária, a publicação do decreto, que a gente chama Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, onde vai haver a limitação dos gastos orçamentários e qual é o limite de pagamento que eu vou ter ao longo daquele exercício. Esse decreto, ele deve ser alterado tantas quantas vezes houver a reestimativa das receitas, sempre que vai balizar a publicação do novo decreto é a estimativa das receitas, porque elas é que são os balizadores para você executar o orçamento, é a arrecadação. Então, separando entre execução orçamentária e financeira, eu vou ter a lei orçamentária anual linkada com a limitação para a movimentação e empenho. Então, o fato de eu ter na lei orçamentária um valor não está autorizado de forma nenhuma que eu possa movimentar. Quem vai me autorizar a executar o que está ali? Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. Por parte do financeiro, esse decreto vai estabelecer também qual é o limite de gasto que eu vou ter ao longo do ano, mas principalmente a cada mês. Então, eu tenho que cumprir mês a mês qual o limite de pagamento estabelecido. Então, o Ministério da Saúde tem uma despesa média mensal de 8 bilhões de reais. Esse é o que o Ministério gasta mês a mês, 8 bilhões de reais. Eu não posso, num determinado mês, chegar e dizer, olha, eu gastei 8 bilhões e 100. 8 bilhões e 100 milhões. Eu tenho que me ater aos 8 bilhões. Então, isso daí é de fundamental importância, porque eu não posso descumprir, não no totalidade, mas mês a mês, qual é a limitação de gasto que foi estabelecido para o Ministério. Na parte de estágio da despesa, isso aqui é o que está na Lei 4.320, que vem do empenho, liquidação, pagamento. O empenho está na égide da execução orçamentária, a liquidação está na interface entre a execução orçamentária e financeira. O que é a liquidação? É você receber a fatura, você receber o bem que você adquiriu e verificar se está de acordo com aquilo que você fez. Está de acordo? Está. Então, você liquida a despesa. E, por último, você vai mandar, então, para o setor financeiro para pagar aquela despesa. Aí, vamos entrar agora aonde o Agenor pediu aqui que a gente fizesse um detalhamento melhor para ver como é que se dá o financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, até o ano 2000, o que acontecia? A gente tinha uma oscilação muito grande no orçamento da saúde. O que isso acarretava? Que o Ministério assumia determinadas responsabilidades, assumia determinadas despesas dentro de um exercício, porque tinha disponibilidade para fazer, e, na grande maioria da despesa do Ministério da Saúde, são continuadas. Ou seja, eu não tenho um fim a cada exercício. A grande maioria, as despesas obrigatórias que eu me referi inicialmente, são despesas que eu, ao estabelecer qual é o teto, qual é o limite que eu mando para um Estado ou município em exercício, eu estou assumindo a responsabilidade dali para frente de continuar a financiar isso daí. E o que acontecia, então, a cada ano? Acontecia que o Estado fazia sua programação em cima daquilo que ele esperava receber do Ministério, o município, idem, e quando o Ministério ia fazer o seu orçamento, por conta das oscilações das receitas, tinha um recurso menor. Então, isso acarretava um problema enorme para os estados e municípios, e para o Ministério também, de que tinha compromissos que ele assumia que tinha que fazer e que, por essas limitações, não podia dar continuidade. O que aconteceu, então, em 2000? O Congresso aprovou a emenda constitucional número 29. O que estabelece, qual a importância dessa emenda 29 para o SUS, para o Sistema Único de Saúde? Ele estabeleceu qual seria, a cada ano, o recurso mínimos para ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde. Então, o que ele fez? Ele não fez isso somente para a União, ele fez isso para a União, estados e municípios. Então, qual foi a mudança disso daqui? Para a União, para o ano de 2000, o valor que foi empenhado em ações e serviços públicos de saúde em 99, acrescido de, no mínimo, e aí vocês vão ver esse no mínimo daí, seguidamente, porque
não é no máximo, sempre vai ser no mínimo, apesar de que, sob a égide da 29, o mínimo sempre passou a ser o máximo. Por quê? Porque é a grande questão que a gente tem com relação à grande questionamento, não digo, mas o grande desserviço, vamos chamar assim, que a emenda trouxe, em que pese ela ter sido muito benéfica para a saúde, é que, ao estabelecer que o ano seguinte era elaborado a partir do que empenhou no ano anterior, sempre que a União empenhasse um valor maior no exercício, a União ficava obrigada a aplicar a variação nominal do PIB, que é o crescimento do PIB, com a inflação ocorrida no exercício, sobre o valor que foi empenhado no ano anterior. Então, a gente teve gripe suína, teve várias endemias aí ao longo desse período, em que ela não ia ocorrer, aliás, graças a Deus, e a equipe do Agenor, ela não ia ocorrer a cada ano. Ela ocorreu no período, a gente teve que atuar para poder conter aquilo dali, mas ela não ia continuar a acontecer. Esse é o problema da emenda 29. O recurso que a gente investia naquele exercício para conter esse problema, ele ficava já obrigado a constar do orçamento do ano seguinte. Isso fazia com que a área econômica recuasse. Qualquer demanda que a gente apresentasse à área econômica era vista de forma que avaliava sempre qual o impacto disso aqui nos exercícios seguintes. Então, essa é a principal crítica que a gente faz com relação à emenda 29. Então, ela estabeleceu, como está aqui, para 2099, que foi empenhado em 99, mais 5%. Em 2001, até a promulgação da lei complementar, valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do PIB. Todos entendem o que é variação nominal do PIB? O PIB cresceu 3%, a inflação foi 7%. Eu jogo a inflação em cima do crescimento do PIB, esse índice é que eu vou aplicar para multiplicar sobre o orçamento empenhado do ano anterior para saber que é o meu limite mínimo para o ano seguinte. Então, o indexador, vamos chamar assim, do orçamento da saúde, de 2000 até 2016, foi a variação nominal do PIB. Enquanto o PIB está crescendo, maravilha. Enquanto você tem um crescimento do PIB, ótimo, porque você vai ter sempre aí uma média de crescimento ano a ano aí de 7%, 8%, 9%, o orçamento da saúde. Se você não tiver crescimento do PIB, o que é que você vai ter? Variação nominal do PIB. Você vai ter só a inflação. Então, o indexador de 2000 até 2016 era a variação nominal do PIB, isso no caso da União. No caso dos estados, ele tinha que aplicar 12% dos impostos que se refere ao artigo 155 da Constituição, é um rol de impostos estaduais, e do artigo 157 da Constituição e do 159. Os municípios, 15% tinham que chegar, quem aplicava menos de 15% tinha que passar a aplicar 15%. Dos estados, quem aplicava menos de 12% tinha que passar a aplicar 12% dessas receitas arrecadadas por eles. E como a lei foi aprovada, a emenda foi aprovada em 2000, e quem não estava aplicando tinha que se adequar. Tinha que rever seus gastos, rever suas receitas, para, no período de tempo, passar a cumprir o dispositivo constitucional. E posso afirmar para vocês que tem aí hoje pelo menos 2 estados que, em 2016, 16 anos depois, não conseguiu ainda chegar no patamar dos 12%. E a gente sabe muito bem, porque está vendo a situação lá. Então, hoje tem pelo menos 2 estados que estão. Em contrapartida, os municípios, por ser aqueles que, pela lei do Sistema Único de Saúde, são aqueles que têm que fazer a execução direta da saúde, aquele que é quem está de frente para a população para fazer a prestação de serviço, eles vêm crescendo ano a ano. Então, você tem hoje, média do mínimo, que é 15%, a média que a gente verifica hoje de aplicação por parte dos municípios está chegando a 20%, que os municípios estão aplicando em ações de serviços públicos de saúde ao longo dos últimos anos. Então,
Para que houvesse um tempo para haver uma preparação por parte dos estados e municípios, a lei estabeleceu, então, que estados, DF, municípios que aplicavam menos que o piso deveria levar despesas gradualmente até 2004. Então, eles tinham 4 anos a partir da emenda constitucional para poder cumprir o dispositivo de 12 estados, 15 municípios. A lei trazia também, a emenda constitucional trazia também a necessidade de ser regulamentada. E essa regulamentação é tão complexa e tão difícil de se fazer que levou aí 12 anos para conseguir ser aprovada. Por quê? Porque ela queria dizer o que é ASPES, o que eu posso gastar e conceituar dentro de ações de serviço público de saúde. Vocês devem ter ouvido em alguma época aí, quem lida com a saúde, que tinha estado que colocava merenda escolar como saúde. Botava alimentação prisional como saúde. Lixo, recolhimento de lixo, etc., dentro de ações e serviços públicos de saúde. Por quê? Ele tinha que gastar 12% ou 15%, ele tinha a despesa, a receita era a mesma, muitas das vezes. Então, o que eles faziam para... Eu tenho que aplicar na saúde um percentual mínimo, então eu vou buscar o máximo de despesa que eu puder vincular com a saúde para conceituar como ações de serviços públicos de saúde. Então, em 2012, foi, então, regulamentado a emenda 29 através da Lei Complementar 141. Então, ela diz que, na aplicação mínima de ASPES, né, a mesma regra da emenda, a União, empenhada no anterior, corrigida pelo mínimo, município 15, Estado 12. Definições de ações e serviços públicos de saúde. Então, para você ter a possibilidade de conceituar como ASPES ou para ter aquelas despesas que vão constar do mínimo de aplicação de recurso, ela tem que compor, obrigatoriamente, ela tem que ter essas iniciativas, essas prerrogativas, esses conceitos de acesso universal, igualitário e gratuito. Então, aquilo que eu cobro, então, lixo, se eu cobro do município, se ele cobra da população uma taxa de recolhimento de lixo, já não pode mais ser, só por esse princípio daqui, não pode ser conceituado como ações de serviço público de saúde. A conformidade com os objetivos e metas explicitados no plano de saúde de cada ente da federação, responsabilidade específica da saúde, finalidade, financiadas com recursos movimentados por meio de respectivos fundos. Bom, e aí entra uma coisa interessante que é a questão de fundos, né? Todos aqui devem, com certeza, ter ouvido aí da Lei 8080 e da 8142, que são os princípios básicos do Sistema Único de Saúde. São essas duas leis que tudo que nós fazemos hoje estão amparados, estão calçados nestas duas legislações. A 8142 criou uma coisa que, inicialmente, não existia em lugar nenhum do Poder Executivo, que chama-se transferências fundo a fundo. Então, o Júnior vai detalhar melhor essa questão de o que significa transferência fundo a fundo. Grosso modo, o que é transferência fundo a fundo? É eu criar um fundo na esfera federal e, para que eu possa transferir para um Estado, obrigatoriamente o Estado tem que ter, na área da saúde, o Fundo Estadual de Saúde. Na área municipal, um Fundo Municipal de Saúde. Então, o que é fundo a fundo? É eu transferir esse recurso aqui da esfera federal para a esfera estadual ou para a esfera municipal, fundo a fundo. O que significa isso? É eu publicar uma portaria do ministro da Saúde estabelecendo um limite para repassar para um estado ou município para uma finalidade específica e autoriza o Júnior, na própria portaria, você está autorizado a transferir fundo a fundo. O que é transferência fundo a fundo, diferente dos demais? É que eu não tenho nenhuma outra implementação de condicionalidade para transferir o recurso. É uma portaria do ministro da Saúde que autoriza o fundo a fazer a transferência. O outro modo que vinha se fazendo até então era via convenial. E convênio tem que ter plano de trabalho, tem que ter aprovação, tem que ter prestação de contas, tem que ter um rol de condicionalidades que, às vezes, a saúde não permite esperar.
Por exemplo, a dengue, em alguns municípios, acontecia solto, e a gente, para repassar um recurso, tinha que fazer convênio. Para fazer convênio, se aquele município, mesmo com surto e tudo mais, se ele tivesse inadimplente com imposto, com alguma taxa, ele ficava impossibilitado de receber. O que acontecia dali, então? Ele tinha dengue em janeiro, a gente ia passar o recurso para ele pela via convenial em dezembro. Em dezembro, não tinha mais necessidade, razão nenhuma, de passar aquele recurso para aquela finalidade prevista no convênio. Então, é o diferencial de transferência fundo a fundo para transferência por via convenial. Então, é uma forma muito mais simplificada. Eu estabeleço critérios de repasse e, a partir do estabelecimento de critérios de repasse, eu autorizo o fundo a mandar mês a mês aquele recurso para lá. E vou avaliar, no final de cada exercício, no relatório de gestão, qual foi a aplicação que ele deu àquele recurso. Então, esse é o ponto fundamental, e na Esplanada tem um outro órgão que trabalha também com transferência fundo a fundo, é o MDS, que o Júnior também ajudou a implantar as transferências fundo a fundo lá também, que tem o Fundo de Assistência Social. Então, ele também criou, no molde, acompanhando a experiência do Ministério da Saúde, a possibilidade de transferir fundo a fundo os recursos a eles alocados. Então, esse é o principal, por que a gente chegou aqui na definição de ações, financiado com recurso movimentado por meio dos respectivos fundos de saúde. Importante também, além disso daqui, de questão de fundos, pela Lei 81/42, a questão do fundo tinha que ser um fundo meramente contábil. O que é meramente contábil? O município ia na Receita Federal, apresentava a documentação e criava um código na Receita Federal com uma codificação específica. Com aquilo dali, o fundo abre uma conta junto ao Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, denomina nome fantasia Fundo Municipal de Saúde, e todo o recurso que ele repassa seria para aquela conta dali, meramente contábil, até a Lei Complementar 141. A partir da Lei Complementar 141, o que ela veio a estabelecer? Que esses fundos não seriam mais meramente contábeis, mas sim, obrigatoriamente, seria unidade orçamentária. E todos os recursos da saúde alocados, que o Estado ou município aloca para a saúde, tem que estar obrigatoriamente nesta unidade orçamentária. Então, o que era uma conta contábil, o que era uma conta financeira, a partir da Lei Complementar 141, obrigou, então, os estados e municípios a ser uma unidade orçamentária. Então, todo o orçamento do Estado, todo o orçamento do município tem que estar, da saúde, tem que estar obrigatoriamente no Fundo Estadual de Saúde ou no Fundo Municipal de Saúde. Então, é só para vocês verem a importância que isso veio a ter no conceito da saúde. Então, ele traz a lei complementar. O que eu posso considerar ASPES, o que eu não posso considerar ASPES. Então, aqui está o rol de mais exemplos. Vigilância, saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, dos distritos sanitários, investimento na rede física do SUS, pessoal, importante, pessoal ativo da área da saúde, incluindo os encargos sociais. Pessoal ativo é considerado ASPES? Sim. Então, quer dizer, apoio administrativo, mas apoio administrativo não pode, desde que realizado pelas instituições públicas do SUS. Então, ela traz um rol de ações que podem ser consideradas, para contrapor a quê? Aquelas que não deverão mais ser, a partir da lei complementar, e aí vejam, 12 anos depois, a emenda 29 é de 2000. A lei complementar, que regulamentou, 2012. Então, se passaram 12 anos. 12 anos depois, ela diz que pagamento de aposentadorias e pensões não pode ser considerado ações e serviços públicos de saúde. Pessoal ativo, olha de novo aqui, pessoal ativo da área da saúde, quando em atividade alheia à referida área. Então, o cara é da saúde, vai poder estar no Ministério, está na Secretaria de Transporte. Eu não posso considerar o gasto dele como ações e serviços públicos de saúde. Assistência à saúde, aqui é importante também.
assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal. A partir daqui, o orçamento da ANS passou a não ser mais possível ser considerado ações e serviços públicos de saúde. Até 2012 era possível. A partir de 2012, todo o orçamento que a gente utiliza para manter a Agência Nacional de Saúde Suplementar não pôde mais ser classificado como ação de serviço público de saúde. Merenda escolar e outros programas de alimentação, preservação, correção de meio ambiente, ações de serviço público de saúde custeadas com recursos distintos dos especificados na base de cálculo definida nesta lei complementar ou vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde. Eu acho que o que é mais interessante aqui para nós é isso que está aqui. Duas coisas que, junto com a questão dos fundos, do fundo deixar de ser unidade contábil e passar a ser unidade orçamentária, isso aqui também passou de suma importância. Criação do CIOPS. O CIOPS existia desde antes da Lei 8080, da Lei 8080, o CIOPS já existia, que foi um mecanismo que, aliás, com o advento, né, da emenda 29, ele foi implementado de forma ainda arcaica, junto com o Ministério Público Federal, aqui do DF, para que a gente criasse um sistema de acompanhamento de um orçamento público. O que era isso daqui? Porque qual é a questão do CIOPS? O que ele fazia? Era verificar se a União, os estados e municípios estavam fazendo aquilo que a emenda constitucional exigia que fizesse. Ou seja, aplicar no ano seguinte o que empenhou no ano anterior, corrigido pela variação do mínimo do PIB para a esfera federal, Estado 12%, município 15%. Onde que era colocada essas informações? No CIOPS. Só que o CIOPS não existia, né, por força de lei, existia por força de uma portaria do Ministério da Saúde que implementou isso para poder fazer esse acompanhamento. Com o advento da lei complementar, ela criou a obrigatoriedade do Ministério da Saúde e, a partir daí, gente, a cada ano, até o dia 30 de janeiro, 31 de janeiro de cada ano, cada gestor municipal, e a verdade é o prefeito que tem que fazer, ou a quem ele delegar, o secretário de saúde, cada gestor estadual, ou o governador delega para o secretário de saúde, tem que entrar nesse sistema do CIOPS e dizer o seguinte: olha, eu apliquei 12%, eu apliquei 13%, mas não é só dizer, ele tem que colocar todos um rol de informações orçamentárias e financeiras dentro desse sistema, numa coisa já pré-concebida, numa plataforma pré-concebida, onde ele comprova que fez esta aplicação. Eu falei com vocês que 2 estados não estavam cumprindo isso aí ainda. O estado ou município não preenche o CIOPS dentro desse prazo porque ele acha que vai dar uma informação indevida e tudo mais. A partir do 10º dia, do 15º dia, a partir do mês seguinte, do mês de fevereiro, aqueles que não informarem essa informação, não derem essa informação no CIOPS, simplesmente suspensa, se for Estado, os recursos do Fundo de Participação dos Estados, se for município, o recurso do Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, ele perde o FPE ou FPM, ele deixa de receber até que ele informe. Ele informa, aí diz que deixou de aplicar lá para fechar os 12%, no caso do Estado, 400 milhões de reais. O que acontece? O Ministério da Saúde vai informar a Secretaria do Tesouro Nacional, no primeiro repasse que tiver para fazer para aquele município, do governo, da União, para o FPE, ele vai descontar 400 milhões de reais e depositar no Fundo Estadual de Saúde. Município, mesma coisa. Ele vai ser descontado, e se não puder descontar esse montante na primeira liberação, ele vai pegar a segunda, vai pegar a terceira, até que faça a devida compensação do valor que ele disse que não aplicou em saúde em cumprimento à emenda 29. Isso é o elemento novo que a Lei Complementar 141 traz através da criação do CIOPS.
a controvérsia inicial da Comissão de Seguridade Social sobre a classificação de despesas no caso da União. Quando a gente encaminhou a proposta, a Lei Complementar de 2012, ela saiu no início de 2012. Porém, ela não se aplicava, ou o Ministério trabalhou junto à Presidência da República, que ela não deveria aplicar no ano de 2012. Por quê? Porque o orçamento já estava publicado do ano de 2012. Então, nós tínhamos que fazer toda uma alteração orçamentária para adequar à lei complementar. Então, a gente preparou um decreto, junto com Planejamento, Fazenda e Advocacia Geral da União, preparamos um decreto, mandando para o Presidente da República, estabelecendo uma regulamentação para a aplicação da lei complementar, e desses itens era que ela valeria a partir do ano seguinte. Quando, em 2013, nós mandamos a proposta orçamentária para o Congresso, a Comissão de Seguridade reuniu e disse o seguinte, chamou o Ministério lá e disse, olha, saúde suplementar da ANS não pode mais ser classificada como ações e serviços públicos de saúde. Resíduos sólidos não pode mais, não tem amparo na lei complementar para ser classificado como ASP. Saneamento básico também não. Academias de saúde, todos aqui devem ter visto que no ano de 2010, 2011, o Ministério investiu muito nessa questão das academias, porque ela iria ajudar muito na terceira idade, porque era uma forma de você forçar as pessoas a conviverem socialmente no ambiente e, principalmente, fazer educação física, fazer exercícios físicos. Então, a gente entendia que isso era de fundamental importância para a saúde das pessoas que, como o Júnior e o Agenor, já chegaram à terceira idade, e eu a caminho. E aí a gente investiu muito na implantação, né, junto aos estados e municípios, de implantar academias, né, para que fosse desenvolvido essas ações. Chegou no Congresso, a Comissão de Seguridade disse, não, isso aqui não pode ser classificado como ações de serviço público de saúde. E mais, falei com vocês inicialmente que a Hemobras é uma empresa pública que está sendo implantada em Pernambuco com recursos do Ministério da Saúde. Então, eles diziam também que a Hemobras não poderia ser também conceituada como ações de serviços públicos de saúde e o recurso que o Ministério passa para investir nos hospitais universitários federais que atendem ao SUS. Então, foram 6 itens que nós discutimos exaustivamente com o Congresso para poder obter uma decisão final do que poderia ser classificado como ASPES ou não. Por que isso? Porque, se pudesse continuar a ser mantido como ASPES, eu tinha já o limite pré-estabelecido para custear essas despesas, dentro de um rol que estava assegurado pela Constituição. No momento em que essas despesas deixassem de ser consideradas como ASPES, eu ia ter, então, um rol de despesas considerada não ASPES, que qualquer contingenciamento que ocorresse ia recair em cima dessas despesas. O que aconteceu? Saneamento básico. Saneamento básico, exceto o expressamente autorizado na lei complementar, e aí o expressamente autorizado é para pequenas localidades considerado as áreas de quilombolas, ou áreas basicamente quilombolas, não poderiam mais ser classificados como ASP. Naquela data, naquele ano, o Ministério investia cada ano em saneamento básico, que, no meu entendimento, é de fundamental importância para a saúde, e que não tenho dúvida nenhuma na discussão que nós fizemos, de que ele deveria continuar sendo classificado como ações de serviços públicos de saúde, por conta da seguinte argumentação: se eu aprovo, na esfera federal, que o Ministério invista em saneamento dentro de ações de serviços públicos de saúde, os estados e municípios que hoje estão classificando despesa de saneamento que não são devidas como ações de serviço público de saúde, a partir da classificação da União, eles vão também fazer. Eu falei, mas eles só podem fazer aquilo que está na lei complementar, não pode descumprir a lei complementar. E ficou esse embate. E a minha questão maior naquela época era que o Ministério vinha investindo em saneamento
1 bilhão a cada ano. 1 bilhão para os municípios de até 50 mil habitantes. 1 bilhão de reais. Qual era o nosso medo, o nosso receio naquele momento que a gente conversou com o relator? O Romero Jucá foi o relator do orçamento naquele ano. O que foi que a gente discutiu com ele? Olha, no momento em que retirar saneamento de ações e serviços públicos de saúde, você pode ter certeza que daqui a 2, 3 anos, o volume de recursos que se aplica em saneamento na esfera federal vai cair drasticamente. Por quê? Porque se eu tenho que, do recurso que eu arrecado, cumprir um dispositivo constitucional, quando eu cumpro isso daqui, tudo aquilo que não for obrigatório daqui, eu vou ver dentro de um contexto geral. E vai concorrer com qualquer outra despesa da União. Então, o que a gente falou hoje, para vocês terem uma ideia, só comparativamente, em 2012 a gente aplicava 1 bilhão em saneamento, 2016, 200 milhões, 250 milhões, no máximo, que a gente vem aplicando em saneamento, podendo aplicar em saneamento. Por quê? Porque a gente não tem limite para colocar no orçamento mais para continuar as ações de saneamento que a gente vinha fazendo. Ou seja, aconteceu exatamente aquilo que a gente havia previsto lá atrás, que não precisava ter conhecimento muito aprofundado, não. É que, na queda da arrecadação, se eu tenho que cumprir, um é obrigatório, o outro não é obrigatório, quem que eu vou atender? Eu vou atender esse que é obrigatório, aqui eu vou colocar aquilo que for possível, não é aquilo que for necessário. Então, esse foi a grande perda que eu considero desse rol aqui que a gente discutiu. A questão da saúde suplementar, não tinha dúvida nenhuma que não poderia, em que pese o Conselho Nacional de Saúde ter editado uma resolução dizendo que as ações de saúde suplementar era complementar à saúde, portanto, podia ser classificada como ações de serviço público de saúde, desde a emenda 29 até a lei complementar 141. E a partir da lei complementar, então, ela passou a não ser. Mas a ANS tem arrecadação, ela cobra. Então, ela tem receita própria. Ao ter receita própria, você corre menos riscos de ter redução nos gastos com a manutenção da agência, que tem um papel fundamental de regular o setor de saúde suplementar do país. Então, eu não tinha dúvida, resíduo sólido era um valor bastante irrisório, também não fazia. Saneamento é o que eu considero que foi a maior perda de todos aqui, foi a questão do saneamento, porque eu volto a dizer, eu considero que saneamento básico é de fundamental importância para a saúde básica do país. Eu não consigo ter uma saúde considerada boa se não tiver saneamento. E vocês veem hoje aí que água tratada, esgoto, é minoria no país. Infelizmente, ainda é minoria. E o que vai acontecer com isso? Eu estar num ambiente de não tem água tratada, não tem resíduo tratado, de resíduos sólidos tratados, vai acontecer o quê? Afeta a saúde da população. E nós vamos ter um gasto muito maior com essas pessoas do que se nós já tivéssemos mantido um investimento no saneamento e criado essa estrutura mínima básica para a saúde da população. Nós consideramos, então, na época dessa discussão, foi para a CMO, a gente conseguiu tirar dessa negativa do Congresso 2 ações: o recurso de investimento dos hospitais universitários, que é o REUF, e a integralização de recurso para a construção da fábrica da Hemobras. Então, a gente conseguiu, naquele momento dali, fazer com que o Congresso considerasse como essas 2 ações como ações de serviço público de saúde. Agora, o TCU, no ano passado, através do Acordo 31, porque a Comissão de Seguridade não se sentiu convencida dessa conceituação final. Então, o que a comissão fez? A Comissão de Seguridade, uma consulta ao Tribunal de Contas da União, para saber se havia concordância com relação àquilo dali. O Tribunal de Contas, no ano de 2017, então, em uma ação de reexame, na verdade, o TCU fez isso o ano passado ainda, em 2016, questionou ao Ministério do Planejamento, Saúde e Fazenda. Nós apresentamos uma série de argumentação para dizer que devia ser mantido como ASPES, e
Através desse acordo número 31 de 2007, ele, então, decidiu que tanto a Hemobras quanto o REUF deveria ficar fora de ações de serviços públicos de saúde. Nós fizemos nova gestão mostrando para o TCU o erro que eles estavam cometendo. Eles aceitaram que a integralização de capital da Hemobras poderia continuar como ações de serviços públicos de saúde, porém, o REUF, da forma como estava editado o decreto, não poderia, a não ser que a gente alterasse o decreto. E aí a gente está alterando o decreto, entendendo que o Ministério da Saúde repassar recursos para equipar, para investir nos hospitais universitários federais, fica claro, hospitais universitários federais, é de suma importância para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente está também alterando o decreto para que o TCU reexamine esse assunto e aceite que ele continue dentro de aspas. Na proposta orçamentária para 2018, o REUF está como despesa de não ação aos serviços públicos de saúde, não aspas, porque a gente não podia mandar como aspas se o TCU ainda não decidiu sobre esse assunto. Aí entra a seguinte situação. Eu falei com vocês que a emenda 29, ela tinha, entre aspas aqui, porque eu fui sempre defensor da emenda 29, entre aspas, tinha um defeito de que ela obrigava você a aplicar nos anos seguintes, no mínimo, aquilo que você aplicou no ano anterior. E aí, se você tivesse qualquer despesa fora da normalidade, você ia levar obrigatoriamente para o ano seguinte. Então, foi então que, a partir daí, foi feito um abaixo-assinado, foi feito um movimento muito grande, encadeado principalmente pelo Conselho Nacional, pela Conferência Nacional de Saúde, não sei se foi a 11ª, a Conferência Nacional de Saúde, de que a saúde, depois da emenda 29, deveria ter uma participação de 10% da receita bruta da União. A área econômica recebeu esse documento e debruçou para apresentar uma contraproposta. E, naquela época, então, ficou a área econômica acertou de que 10% das receitas brutas não era possível, porque a receita bruta contempla FPM, FPE. Então, ele não poderia, sobre um recurso que não tem o condão de ser executado por ele, né, ter um percentual dele para a saúde. Entendia que ia ter um problema muito grave, porque ia tirar recurso de muitos outros ministérios. Então, o volume de recurso era bem maior do que o que ele podia arcar. Junto com o Congresso, propôs, então, que fosse feito um escalonamento de não vincular a receita bruta, mas sim a receita corrente líquida, a RCL. Qual seria essa vinculação? 15% da receita corrente líquida seria o recurso que o Ministério da Saúde teria a partir do ano de 2020 como recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde. Qual é a principal mudança nisso daqui, do percentual, independente do percentual da receita? Era que, se você tem um percentual mínimo a ser aplicado em saúde a cada ano sobre a receita corrente líquida, eu posso aplicar 18% em 2016 e voltar a aplicar os 15% em 2017. Ele não indexa para o ano seguinte a aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde. Então, se eu tiver um problema como nós tivemos lá em 2004, 2005, eu poderia estar aplicando, para vocês terem uma ideia, em termos de valores, no ano passado a gente aplicou 12 bilhões de reais, com um déficit que vocês viram, acho que chegou a 179 bilhões de reais da União, nós aplicamos 12 bilhões acima do mínimo previsto para o ano passado, que era 13,2 da receita corrente líquida. Aplicamos 12 bilhões de reais acima do correspondente a 13,2. Por quê? A receita corrente líquida, para nosso desconforto enorme, porque a gente estava vibrando com a questão dos 15%, porque nunca o orçamento da saúde chegou a esse patamar. No ano de 2000, quando ela é aprovada, o que aconteceu com o país? Entrou numa recessão enorme.
E o que aconteceu com a recessão? A receita corrente líquida cai. Ao cair, ao estabelecer 13,2, para vocês terem uma ideia, 13,2 era menor do que o que a saúde aplicou em 2015. Então, por isso que a gente, em 2016, chegou a 12 bilhões e alguma coisa de aplicação acima do mínimo. Por quê? Porque 13,2 chegou à conclusão o tempo todo de que era insuficiente, não para ampliar, não para crescer, mas para custear aqueles compromissos assumidos no ano anterior. Então, quer dizer, a emenda 86 veio com essa finalidade, ia trazer um ganho para a saúde razoável. Não era os 10% da bruta, que aí era um valor bem maior, dava para vocês terem uma ideia, 30 bilhões a mais de recursos para a saúde naquele momento, tá certo? Mas era um ganho que a gente tinha aqui a cada ano de 3, 4 bilhões, quando a gente começou a negociar com a área econômica, de chegar sair do patamar de 13,2 e alcançar os 15% em 2020. Então, nós fomos pegos no contrapé, por conta da situação que ninguém esperava, né, no país entrar numa recessão que até hoje persiste. Então, eram essas as principais alterações em relação à emenda 29, e a outra, complicadíssima também para nós, que foi através da emenda 86, que foi aprovado as emendas impositivas. Eu não sei se todos aqui, bom, com certeza não vai saber, mas o que é emenda impositiva? São as emendas que o Congresso tem um limite de recursos a cada ano para os congressistas, para os parlamentares colocar de emendas. Esse ano tem aí aproximadamente 9 bilhões de reais, quase 10 bilhões de reais, para colocar emendas no orçamento da União. Só que, ao criar as emendas impositivas, estabeleceu uma coisa preocupante para a saúde, que era o quê? Como estava aprovando um aumento de recursos previsto naquele momento para a saúde, então foi onde o governo achou que tinha espaço para não absorver as emendas impositivas como um todo, mas aí chegou a definição de que 50% das emendas impositivas teria que ser colocado obrigatoriamente na saúde. E, colocando na saúde, não podia ser em ações que não fossem ações e serviços públicos de saúde. Então, a partir daí aqui, dos 13,2, nós tivemos que absorver 50% das emendas obrigatórias previstas para aquele exercício. A metade. E isso está, até hoje, dentro da saúde, 50% das emendas impositivas são obrigatoriamente colocadas na saúde. O que nós fizemos, então, para isso daqui? Bom, se está na lei, não temos como mudar, está na lei. Está na emenda constitucional, não podemos mudar, vamos, então, procurar fazer com que isso daqui seja revertido para a saúde. As emendas, até então, o grande carro-chefe era investimentos. Era construção, equipamento, ampliação, etc. Bom, se nós estamos em recessão, se os municípios reduziram o recurso, se os estados reduziram o recurso, eu comprar equipamento, eu estou ampliando a necessidade de gasto daquela ali. Não tem um equipamento que eu compre, não tem um investimento que eu não faça que não obrigue a ter um aumento de despesa de custeio posterior. Se eu construir um hospital, eu tenho que depois manter o hospital funcionando. Então, o que a gente fez? A gente começou a trabalhar junto com os estados e municípios na seguinte lógica. Município, você tem uma unidade que está construída, que para colocá-la em funcionamento, quais são os equipamentos que vocês necessitam? Então, a gente apresenta ao Congresso um rol de necessidade de investimento dos estados e municípios para que os parlamentares, ao colocar os 50% de emenda na saúde, destine para essa finalidade. E a outra coisa de suma importância que a gente tem feito também, tem havido uma boa aceitação do Congresso, a gente criou a possibilidade de passar recursos para aumentar o custeio, os recursos de custeio das unidades. Então, essa ação de custeio, que antes dos 50% ali das emendas obrigatórias serem para a saúde, ela oscilava em 200 milhões, 150 milhões, hoje já está aproximadamente 3 bilhões de reais.
E isso daí tem sido uma ação de suma importância para os estados e municípios, porque eles vêm ajudar os estados e municípios a receber um recurso da União para complementar a despesa de custeio das suas unidades. Então, para você ter uma ideia, saiu de 200, 250 para já está aproximadamente hoje em 3 bilhões de reais desses 50% dali nas emendas impositivas da saúde, que são destinadas para estados e municípios. Então, quando não tínhamos mais como correr, que 50% das emendas tinha que ser na saúde, eu falei, bom, então vamos trabalhar para que esse 50% seja melhor utilizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Outra coisa bastante importante também ali, que, negativamente, que a Receita da União, com a exploração do petróleo, isso aqui é o pré-sal, que naquela época, vocês lembram, que tinha sido descoberto várias jazidas no pré-sal de suma importância, que estimava-se ter futuramente uma receita significativa. À época, teve uma lei que dizia que esse recurso ia ser adicional, não podia, de forma nenhuma, compor o mínimo da saúde. 15% dos royalties disso daqui seria destinado para a saúde. Então, a gente estimava que isso daqui ia adicionar recursos mínimos da saúde, 1 bilhão, 2 bilhões, quando tivesse em pleno funcionamento. A emenda, ao aprovar os 13%, 13,2% a partir do ano de 2016, trouxe essa situação daqui, que, a partir daquilo ali, então, o recurso dos 15% que a gente viesse a receber do pré-sal passa a contar como o mínimo da saúde. Então, ele não é adicional, ele passa a ser dentro do mínimo. Aí, agora, no mês de agosto, pouco antes de eu sair, eu recebo um ADIM 5595/2016, questionando a constitucionalidade de 2 itens da emenda constitucional número 86. Do escalonamento do tempo de percentual da RCL computado para o mínimo, que isso aqui tornou-se inócuo, porque a próxima emenda que eu vou falar para vocês já acabou, já antecipou o 15, mas no item seguinte, inclusão das despesas custeadas com receita de exploração do petróleo e gás natural no cumprimento do mínimo constitucional. Então, ele não aceitou o que a emenda 86 trouxe. Então, tinha que ser adicional e não compor o mínimo. Essa DIN foi apresentada, como eu falei, no mês de agosto. Se eu não estiver enganado, ela deve estar sendo levada ao plenário do Supremo essa semana, hoje. Então, vai ser analisada e julgada. Volto a dizer, o primeiro item dali do questionamento, não vejo problema nenhum com relação a isso daí, porque já foi equacionado isso daqui pela 95, e o outro é a questão da inclusão do pré-sal, que, para surpresa nossa também, não tem muita importância neste momento, porque a previsão para esse ano, por exemplo, é 150 milhões de reais. Então, neste momento, não faz grande diferença. No futuro, pode vir a fazer. No futuro, com a próxima emenda constitucional que eu vou falar para vocês, isso aí é mais um item preocupante para a gente. Então, só para dizer para vocês, isso aqui é bastante atual, está vendo aí que vai ser julgado pelo Congresso agora, essa ADIM aí, que estabeleceu essa correção para a emenda constitucional número 86. Aí entramos no novo regime fiscal, em que foi apresentado ao longo do ano de 2016, em que traz a limitação de gastos pelos próximos 20 anos, né, que não poderá haver ampliação acima do IPCA a cada ano. Então, ou seja, o orçamento previsto para o ano de 2016 para frente, ele só vai crescer no âmbito do Poder Executivo nos próximos 20 anos pela inflação medida nos últimos 12 meses, apurado no mês de junho de cada ano. Por que junho? Porque se eu tenho prazo de 31 de agosto para mandar para o Congresso, então, o índice que eu apurar de julho do ano anterior a junho do ano seguinte é aquele que eu vou indexar ao orçamento que eu executei no ano anterior para obter a proposta orçamentária para o ano seguinte. Então, é isso que traz
para o Poder Executivo como um todo, Executivo, Judiciário, Legislativo, essa limitação, com exceção de duas coisas, saúde e educação. Depois de uma discussão enorme com o Congresso, a gente conseguiu, junto com a área econômica do Poder Executivo, apresentar uma proposta que é aquilo que eu vou falar mais na frente. Aqui são os princípios básicos do novo regime fiscal. 20 anos, estabelece teto para despesas primárias dos poderes da União, com limite para despesas primárias. Para 2017, despesa primária paga em 2016, corrigida em 7,2%. Por que 7,2%? Porque no momento de fazer a proposta, não se tinha ainda qual seria o IPCA correto. Então, utilizou o 7,2% como previsão inflacionária para o exercício de 2016. Posteriormente, o teto do exercício anterior, corrigido pelo IPCA de 12 meses, encerrados em junho do exercício anterior, da proposta. Então, se eu estou fazendo a proposta para 2018, eu vou medir, então, a inflação ocorrida de junho de 2017 a julho de 2016. 12 meses eu tenho o IPCA, eu aplico, então, esse índice sobre o valor que eu tenho de execução dentro do exercício anterior. A apuração pelo desembolso efetivo aqui também muda, porque o que é essa mudança daqui? Não é porque eu empenhei a despesa que eu vou aplicar o IPCA sobre o valor empenhado. Não, não é. É sobre o valor de desembolso de caixa, é sobre os valores pagos. Isso exceto saúde e educação. Então, isso aqui é a regra geral para todos. E aí altera na sua vigência, regra para aplicações mínimas da União em saúde e educação. Para despesas de ASPES, mínimo passa a ser, para 2017, o que nós íamos chegar em 2020, que seria os 15%, pela emenda 86, trouxe para 2017. Então, 15% da RCL, antecipado o escalonamento da EC 86. A partir de 2018, aqui é que entra, então, a situação preocupante para todos, que é, a partir de 2018, piso de 2017, corrigido pelo IPCA para o período de 12 meses, encerrados em junho do ano anterior. Então, para 2018, eu tenho os 15% de 2017, mais o IPCA ocorrido até junho de 2017 para 2018. Por que 2018 é o ano em que a saúde teve a melhor proposta orçamentária nos últimos 20 anos? Quando a regra mudou para 2016, o orçamento da saúde estava no Congresso. Era 13,6, deixa eu ver ali qual era o... 13,7. Nós tínhamos mandado a proposta orçamentária para 2017, cumprindo os 13,7 da RCL. Quando o Congresso, em dezembro, 15 de dezembro de 2017, aprovou a emenda constitucional número 95, de 2016, desculpa, 2017 nós estamos. O que ele trouxe? Né? Então, trouxe os 15%, então, a partir de 2017. Isso implicava, naquela época, em 10 bilhões a mais para a saúde. 10 bilhões a mais para a saúde. Infelizmente, com muito pesar, a gente não pôde convencer o relator do orçamento de recompor com esses 10 bilhões as ações que nós precisávamos recompor quando a proposta estava lá. Infelizmente, e foi carimbado por emendas parlamentares de interesse do Congresso na saúde, 10 bilhões de reais. Nós estamos hoje com um pedido de crédito suplementar no Congresso de 3 bilhões de reais para fechar o mês de dezembro do MAC. Se a gente tivesse desses 10 colocado 3 no MAC, não precisaria hoje estar fazendo isso. Está no Congresso 3 bilhões de reais. O que acontece? O que aconteceu para 2018? Eu tenho que fazer a proposta. É 15%. Eu não vou fazer a proposta com emenda. Eu criei um espaço dentro da saúde, 10 bilhões de reais para programação própria. Então, a gente teve 10 bilhões de reais para recompor todos os programas que nós tínhamos uma defasagem enorme por fazer ao longo dos últimos 2, 3 anos. Então, a gente fez, para 2018, um dos melhores orçamentos
com a limitação que a gente tem dos últimos anos, por conta dessa situação. Então, a gente mandou para o Congresso um orçamento em que corrige uma série de distorções que a gente encontra no orçamento até esse ano. Para a saúde, 2017, 15%, esse plano, e a partir de 2018, então, ainda foi corrigido o IPCA, e aí, mais uma vez, é uma coisa que a gente briga, a gente está todo o tempo na contramão das coisas, né? Qual é a correção que tem na saúde? Qual a correção que tem no orçamento? A IPCA. O IPCA foi o mais baixo dos últimos anos, e, aliás, para nós, para benefício da população como todo, excelente. Porque, pô, IPCA menor, você tem inflação menor, salários congelados, então é de suma importância que você tenha uma inflação baixa a cada ano, tendo em vista essa crise que nós estamos passando. Mas era o indexador para a saúde, então deu lá 3,4, 4,3, alguma coisa assim. Foi o IPCA apurado dos últimos 12 meses que corrigiu o orçamento deste ano para 2018. Só que aquilo que esse ano está como emendas, a gente alocou como programação própria. Então, esse foi o ano em que eu vou ter saudades futuramente do que nós podemos fazer aqui se não mudar essa regra daqui, porque a lei também prevê que a cada governo ele pode alterar uma vez o que está previsto na lei. Financiamento do SUS, a LDO, aqui é onde traz aquela questão que eu falei, o anexo 3, que é a despesa da União com Saúde, que não serão objeto de limitação de empenho, aqui é onde traz a comprovação do que eu falei com vocês das despesas obrigatórias, está prevista nesse anexo 3, lá vocês vão ter todas as ações que não serão objeto de limitação de empenho, que são por serem obrigatórias, essas aqui todas estão preservadas. Qualquer arrecadação que venha a ocorrer, essas despesas são preservadas no âmbito da saúde, no âmbito da União. E outro dispositivo também de fundamental importância. O orçamento de 2018 está previsto aí ser aprovado março, abril, por aí. No dia 2 de janeiro, o orçamento da saúde para a ASPES, a Ação e Serviços Públicos de Saúde, vai estar disponível no CIAF para que o Ministério comece a fazer todos os compromissos que eles têm para 2018. Isso aqui também está previsto na LDO. Para concluir aqui, eu trouxe para vocês, para dirimir aquela dúvida de que a União tirou recursos, deixou de aplicar recursos para poder haver um aporte maior de recurso por conta dos estados e municípios. Eu não vou entrar na discussão, tá certo, de ver agora se Estado e município aplicava menos do que 12, obrigatoriamente tinha que crescer Estado a 12, e se o município aplicava menos de 15, tinha que crescer para 15. Então, eles estão obrigados pela Constituição a fazer um aporte de recurso maior. Então, ao longo do tempo, isso daí tem um efeito. A União, como eu falei para vocês, era o orçamento de 2.999 mais 5%. A partir dali para frente, variação nominal do PIB. Então, para vocês entenderem, então, aqui, despesa da União, Estado e município, com ASPES, como proporção do PIB. Então, em 2000, a saúde, União, aplicava 1,7 pontos percentual do PIB em saúde, os estados 0,99 e o município 0,59 e 0,61. No total, todo o gasto público com saúde, em 2000, representava 2,9 pontos percentuais do PIB. Em 2016, passou para 3,95. A União, 1,70. Olha quanto que a União aplicava em 2000. 1,70. Olha quanto que os estados aplicavam em 2000. 0,59. Então, passou para 1,01. Os municípios, quanto que aplicavam? 0,61. Passou para quanto? 24. Então, dobrou. Isso aqui é a comprovação da aplicação em ações civis de saúde por parte dos 3 entes da federação. E a comprovação de que, comparativamente ao que aplicava em percentual do PIB, a União não houve, ao longo desse tempo todo, deixou de aplicar
tirou recursos ou fez algo que equivale a isso daqui, comparando, mais uma vez, com o PIB.